Olá a todos, eu sou Samira Mascarenhas, oncologista clínica do Núcleo de Oncologia da Bahia e membro do GBOT. Estou aqui em Chicago, no AACR, o principal evento de pesquisa em câncer, junto com o Luiz Araújo, que é oncologista do Instituto COI e do Instituto Nacional do Câncer, e com o Vladimir Lima, que é oncologista do AC Camargo. A gente acaba de sair da sessão plenária do Congresso, onde tivemos várias apresentações importantes que provavelmente mudarão a conduta em câncer de pulmão. O primeiro estudo apresentado foi o Keynote 189. É um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego, em que os pacientes não apresentavam mutação EGFR e ALK e eles eram estratificados em 3 grupos de acordo com o tabagismo, com a expressão do PDL abaixo de 1% ou acima de 1% e o fato de ser fumante ou não. Esses pacientes eles foram divididos em 2 grupos, randomizados numa proporção 2:1, em que esses pacientes recebiam, o grupo experimental recebia o pembrolizumab associado ao pemetrexed, carboplatina ou cisplatina, de acordo com a escolha do investigador. Ao longo de uma mediana de 10,5 meses, a sobrevida em 12 meses foi em torno de 69% para aqueles pacientes que fizeram pembrolizumab e 49% para aqueles que não fizeram, trazendo aí para a gente uma redução do risco de morte em torno de 51%. Esse dado mostra para a gente um dado muito importante e ele foi em todos os grupos, independente da expressão do PDL, por exemplo. É um dado bastante importante que talvez traga para a gente uma mudança na nossa prática clínica, confirma o estudo de fase 2, que já tinha levado à aprovação da droga aqui nos Estados Unidos pelo FDA. Tá? Esse estudo com certeza trará para a gente novas mudanças e eu passo agora para o Luiz Araújo falar um pouquinho do Empower 150. Bom, Samira, o Empower 150 foi um estudo também no mesmo cenário de câncer de pulmão não pequenas células, estágio 4 ou recidivado, e a comparação apresentada hoje foram dos braços B versus o braço C, tá? Ou seja, carbotaxol e Avastin versus carbotaxol, Avastin e atezolizumab, que é um inibidor de PDL1, diferente do pembro, que é de PD1. Tá? E aqui foi apresentado o PFS de acordo com a análise de subgrupos. O estudo é positivo, hazard ratio de 0,62, favorecendo em sobrevida livre de progressão o braço que tinha a adição do atezolizumab. A análise de subgrupos mostrou que esse benefício é independente de PDL1, independente de uma assinatura gênica de células, de genes efetores de célula T e independente de EGFR ou ALK. Então esse estudo é o único na primeira linha até hoje que incluiu uma coorte, 13% de pacientes que tinham mutações de EGFR ou positividade de ALK. Independente de todos esses fatores, o estudo foi positivo. Diferentemente do 189, o dado de sobrevida global aqui não está maduro e a outra diferença foi o tipo de quimioterapia usada, que foi carbotaxol e Avastin, ao invés de carbo e Alinta, no seu caso. E a terceira diferença, a inclusão de EGFR e ALK nesse estudo Empower. Vlad, o que você me conta aí, você conta pra gente o que o Checkmate 227 vai trazer de mudança? Então, o Checkmate 227 foi apresentado parcialmente, né? Um estudo que inicialmente deseja avaliar, comparar quimioterapia versus a combinação de nivolumab mais ipilimumab versus nivolumab. Hoje foram apresentados a análise combinada do braço de quimioterapia versus o tratamento com nivolumab e ipilimumab para os indivíduos que apresentavam alta taxa de mutação, determinada por um teste da Foundation One. E eles usaram como ponto de corte um ponto pré-estabelecido no estudo anterior, o Checkmate 586, que também foi apresentado hoje, de 10 mutações por megabase. Nesse subgrupo de pacientes com alta carga mutacional que foram submetidos a tratamento com químio ou combinação de nivo mais IP, foram avaliados 299 pacientes o endpoint primário para esse subgrupo, que foi um endpoint estabelecido a partir dos dados que saíram mostrando o benefício de TMB como preditor de resposta à imunoterapia do Checkmate 012, incluiu 299 pacientes e mostrou uma redução
do risco de progressão de uma hazard ratio de 0,58 para a redução do risco de progressão a favor do braço que recebeu a combinação de imuno nível mais IP, com uma mediana de sobrevida livre de progressão de 7,2 meses versus 5,5 meses, o que equivale a uma sobrevida livre de progressão em 12 meses de 43% para o braço da combinação de imuno versus 13%. Não houve diferença de acordo com a histologia e a expressão de PDL1 acima ou abaixo de 1%, que foram subanálises apresentadas durante a apresentação do trabalho, e foi apresentada também uma análise imatura de sobrevida, sugerindo uma possível redução também do risco de morte da ordem de 21%, uma hazard ratio de 0,79, mas que ainda é um dado imaturo. O problema é que como que a gente integra isso com os dados já apresentados do Empower e do Keynote, e como que a gente seleciona os pacientes para receberem, se o PDL1 sozinho, como a gente integra a TMB nesse cenário, e tem características diferentes, né, como ao contrário do estudo que você comentou, não tem dado de sobrevida global, e no Checkmate 227 também foram excluídos os pacientes que tinham mutação em EGFR e ALK. Sem sombra de dúvida, a gente está vivendo um grande momento, né, uma mudança de paradigma no tratamento do câncer de pulmão, onde a gente tem conseguido realmente grandes conquistas. E um detalhe importante, por exemplo, Vlad, do Keynote, é que foi permitido o crossover, né? E aí eu queria pegar a tua opinião a respeito, porque assim, a gente já sabe que a primeira linha é a sua principal escolha quando você vai determinar lá, pensando sobre a vida global do paciente, né? Em relação à persistência do dado, a despeito do crossover, o que você achou disso? Isso vai mudar alguma coisa na tua prática? Eu acho que a possibilidade de realizar crossover nesse estudo só torna o dado mais robusto, né? Quando você impede o crossover, você pode argumentar que aquele benefício em sobrevida global foi pelo fato do braço controle não ter recebido um tratamento equivalente ou que fosse mais eficaz. Nesse caso, não existe, todo mundo recebeu, ou houve a tentativa de dar o pembrolizumab para todo mundo na hora da progressão, e o fato do estudo ter sido positivo só torna o dado mais robusto. Luiz, a gente está vendo aí uma avalanche, né, de novidades em relação à biologia molecular. Alguns dados a gente não sabe muito bem o que fazer com isso e a gente tem uma grande dificuldade de transpor o que a gente encontra na bancada para a prática clínica. E aí a gente sai de uma sessão dessa com um dado de um TMB, de um PDL1, a gente sabe as dificuldades técnicas de cada um dos dois e também da utilização do tecido tumoral, mais importante pelo TMB, além de termos uma dificuldade de acesso por conta do custo e por conta de estar disponível apenas com o Foundation One no momento. Como é que você vai fazer na tua prática clínica? A pergunta é excelente, Samira, porque assim, a própria avaliação que foi apresentada agora pelo Dr. Ramalingam, ele só conseguiu testar o TMB no estudo de validação em cerca de 30% dos casos. Isso. Ou seja, à medida que nós migrarmos isso para achar que isso vai ser uma rotina, não vai. Tá? Nossa pequenininha biópsia que a gente tem no dia a dia não vai ter material suficiente para fazer TMB numa parcela alta dos nossos pacientes. Além disso, a questão da validação é complicada porque a gente só tem hoje um teste internacionalmente aprovado para Companion Diagnostics para te dar o TMB, tá? Que é hoje o teste da Foundation. Eu acredito que muito em breve, eu espero que no próximo ano, em 2018, a gente consiga caminhar para ter outros testes clinicamente disponíveis e que estejam mais acessíveis, inclusive em termos de custo, para que a gente possa usar isso de forma mais proeminente. Está claro para a gente que PDL1 e TMB não estão correlacionados, tem casos que tem TMB alto e PDL1 baixo e vice-versa. Então são dois biomarcadores que hoje estão na berlinda, porém se os dois forem usados de forma acessível, é possível que a gente tenha um cenário completamente personalizado de imunoterapia. Tá? E nesse cenário que hoje é meio fictício, seria mais ou menos o seguinte: TMB alto com PDL1 alto, sabidamente esses pacientes respondem muito bem com monoterapia. E eu acho que a monoterapia está sendo empurrada
enquanto não tiver bons biomarcadores, ela vai ser empurrada para fora. A gente vai fazer combinação e combinação. Tá? Quem vai pagar a conta é outra questão. Mas a monoterapia, o cenário talvez ideal para usar seja TMB alto, PDL1 positivo alto, né, que seria 50% de cutoff, que não foi estudado na nossa avaliação hoje. Né? Nenhum dos estudos usou o cutoff de 50%. Então essa é uma crítica. E os outros estudos em Power, por exemplo, não olhou TMB por enquanto. Tá? Então a gente está precisando de subanálises, e eu pediria o TMB sim. Se eu tivesse a oportunidade de fazer, eu tentaria fazer o PDL1 e o TMB. Obrigatoriamente você tem que olhar os drivers, GFR e ALK no mínimo, mas eu pediria se eu tiver tivesse acessível. E a outra questão vai ser o uso do medicamento, como você vai conseguir o acesso também. Esse é um dado bastante importante porque a gente precisa discutir o acesso, né? A gente não pode tirar o custo envolvido no tratamento e a gente sabe que a gente está tratando uma população maior, sendo que a gente tem um subgrupo que vai ter o benefício que a gente espera. Então, por isso que é importante que a gente continue no esforço de encontrar um biomarcador ideal para que a gente possa identificar os melhores pacientes. A gente fica por aqui, eu agradeço muito ao Vlad e ao Luiz, a Oncologia Brasil, por nos ajudar nesse projeto. Obrigado.